Bom dia a todos bem? Nós começamos na semana passada, o tema para esse ano é expansão. A gente crê que Deus vai nos expandir, já falei que em todas as áreas, menos a física, amém? Vamos continuar nos cuidando para não expandir no físico. Até pessoas que você acha que está bem, tipo a Vicky, né? Em breve ela vai desexpandir, se Deus quiser. Mas nós cremos que Deus vai nos levar em expansão em muitas áreas. Nessa semana mesmo, a gente já começou jejuando por áreas onde a gente quer expandir. Algumas, você não tem nem dúvida que você quer expandir, porque você sabe que vai ser muito bom para a sua vida, em fé, em fruto do Espírito. Tem outras, como a de hoje, que são um desafio, porque expandir em obediência significa você matar e anular a sua carne, né, para fazer a vontade de Deus, mas tudo isso é bênção para nós. E o texto base que nós estamos usando para esse tema de expansão é Isaías 54, os primeiros versículos. E esse texto, ele fala sobre a expansão. Nesse texto, Isaías, ele era um profeta, então ele falava o que Deus estava falando para o seu povo, sobre coisas que ainda iriam acontecer. Na época, essa palavra que está em Isaías 54, como a gente ouviu na semana passada, era uma palavra para o povo de Israel na situação de exílio. Só que eles nem estavam exilados ainda, mas Isaías já falou, olha, vocês hoje são povo de Deus, mas vocês têm desobedecido demais. Em vez de adorar a Deus, vocês têm escolhido outros deuses, e vocês estão servindo a outros deuses. Se continuar assim, esse pecado, essa desobediência vai trazer consequências. E uma delas foi perder para o rei da Babilônia nas guerras. Então veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e levou todo o povo de Israel exilado. Então tirou todo mundo das suas casas. Imagina você deixar sua casa, seu trabalho, sua família. E eles foram levados cativos para a Babilônia e ficam lá durante décadas. E Isaías previu que isso aconteceria. E Deus fala para Isaías, fala para o meu povo quando ele estiver exilado. Que quando eles estiverem exilados, para eles permanecerem firmes e fiéis. E buscando me obedecer de novo, porque eles vão expandir. E é o texto que a gente viu na semana passada. Vocês vão alargar o lugar da habitação de vocês. A casa que vocês estão, vocês vão ter que construir um puxadinho, uma edícula, porque vocês vão ter que ter mais espaço, porque mais filhos virão. Só que para você, imagina essa situação, você falar para uma pessoa exilada que está fora do país dela, que está longe da casa, porque ela foi tirada da casa e foi levada como cativo para uma outra nação, com outros costumes, com outra cultura, sem liberdade, sem esperança, sem direitos. Imagina para uma pessoa nessa condição ouvir uma palavra como essa: alarga o espaço, constrói mais cômodos na sua casa. Mas que casa? Minha casa ficou lá, em Jerusalém, eu perdi, eu estou aqui na Babilônia, debaixo desse jugo de Nabucodonosor. O que você está falando? Se você, nessa condição de exílio, escuta uma palavra dessa de um profeta, a primeira coisa que a gente vai falar é: o cara está louco, o cara é sem noção. Ele vive em Nárnia, sei lá onde ele vive em outro lugar, porque o que ele está falando não condiz com a minha realidade. E o que eu queria falar hoje, né, em expansão, é que a primeira coisa para a gente começar a viver a expansão, como o pastor Renato citou na semana passada, e hoje eu vou aprofundar mais, a primeira coisa que a gente precisa é uma mentalidade para expandir. Então esse é o tema da minha palavra hoje, mentalidade para expandir. Porque muitas vezes as palavras de Deus, elas vêm falando sobre algo que vai acontecer, só que isso que vai acontecer no futuro, muitas vezes, não tem nada a ver com a nossa realidade. E se a gente não tem uma mentalidade que sabe que a expansão está vindo aí, a gente ouve essa palavra, a gente julga como loucura e a gente despreza e rejeita a palavra. Mas se eu tenho uma mentalidade de expansão,
Não importa a circunstância ou a condição que eu estou vivendo, eu posso falar, eu creio. Hoje, essa palavra parece loucura, mas as coisas de Deus são assim, elas são loucura para os sábios. E eu vou ter uma mentalidade que abraça essa palavra. Eu já vou aceitar essa palavra, eu vou declarar que ela é minha, eu vou tomar posse dela, mesmo que as condições em que eu estou inserida, mesmo que a situação da minha vida hoje parece que não é um berço para essa promessa nascer e acontecer. Então, uma das coisas que eu queria falar sobre essa mentalidade da expansão é que sem essa mudança de mente, essa palavra de expansão, ela vai passar por nós e a gente não vai pegar ela e assumir como nossa. Nós precisamos ter essa mentalidade de que a palavra e a expansão, a palavra sobre expansão e a própria expansão, elas não dependem da situação que você está hoje. Se a gente liga a promessa de Deus de expandir e conecta com a minha realidade hoje, talvez, por serem muito diferentes ou distantes, eu vou achar que aquela palavra não é para mim. E isso é uma mentira. Porque a expansão, como a gente viu, desde o Éden até o Apocalipse, sempre expande. O Éden começa em Gênesis, começa com um jardim. Em Apocalipse, termina com uma cidade gloriosa, Nova Jerusalém. É uma baita expansão. Ao longo da vida, a gente vê Jesus e Deus chamando pessoas para expandir. Multipliquem-se, frutifiquem, povoem a terra. Façam discípulos em todas as nações. Eu vou estar com vocês por onde vocês forem. Então, significa que Deus tem essa mentalidade de expansão. E nós, como seus filhos, precisamos dessa mentalidade. E o maior desafio para nós é desconectar a expansão da nossa realidade. E eu imagino que muitos aqui possam estar vivendo uma situação difícil, em que a palavra expansão parece que não tem nada a ver. Senhor, o Senhor está prometendo isso, mas na minha realidade isso não tem nada a ver. É como a gente viu semana passada em Isaías. Imagina o profeta Isaías, ele fala assim, olha, você mulher estéril, você que não tem filhos, constrói mais espaço na sua casa para colocar os seus descendentes. Isso é uma palavra louca, é uma palavra absurda e sem noção. Ele vai falar justo para a mulher estéril, que ela deveria construir mais cômodos na sua casa, porque esses cômodos iam ser cheios de descendentes. Agora, faz sentido isso para uma mulher estéril? Nenhum. Ela poderia falar, ele não sabe com quem que ele está falando. Eu sou estéril. Então, o que a mulher estéril pensaria? Ela está ligando a palavra, a promessa de expansão com a realidade dela. Mas no reino de Deus não é assim. O poder de Deus, ele não se limita à tua situação. O poder de Deus não se limita à situação que você está vivendo. Ele expande do nada. Ele expande de uma mulher estéril. Uma mulher estéril é uma feliz mãe de filhos. Não faz sentido. Imagina a palavra de Deus para Abraão. Abraão, a partir de você e de Sara, mulher velha e estéril, eu vou levantar uma grande nação, tão numerosa como as estrelas do mar, as estrelas do céu, e a estrela do mar também. E o grão de areia vai ser tão numeroso. Você pega um punhado de areia, você consegue me falar quantos grãos tem lá? Impossível. E Deus fala para um casal estéril, de vocês vai sair uma nação tão numerosa como as estrelas do céu e a areia do mar. Ou seja, a expansão precisa de condições favoráveis para acontecer? Não. Não precisa de condições favoráveis. Pode ter nada. Já é suficiente para Deus começar um milagre. Ele poderia ter chamado um casal jovem, fértil, para levantar a sua nação.
Mas ele não, ele escolhe um homem e uma mulher, um casal de idosos. Se eles fossem aqui da igreja, não teria grupo para eles. A gente teria que criar o 90 mais. Porque eles seriam do 90 mais. A Sara tinha 90, Abraão tinha 100. É o mais improvável para ter uma descendência como as estrelas do céu e a areia do mar, era Abraão e Sara. E Deus escolhe esse casal sem condição alguma para cumprir a promessa. E hoje nós somos resultado. Nós somos descendentes de Abraão. Nós somos a prova viva de que as promessas de Deus de expandir não dependem de condições favoráveis. Então eu quero te encorajar, porque se a sua situação hoje é totalmente desfavorável, você tem tudo que você precisa para expandir. Amém? E uma coisa que eu tenho pensado e estava perguntando para Deus nesses dias, Deus, tudo bem que eu quero ter essa mentalidade de expansão, e eu até lembrei de uma situação em novembro de 2019. Eu lembro que a gente estava aqui numa reunião do staff, e pensa, em novembro de 2019, o Renato me vem com uma pauta para todo o staff, e ele falou assim, gente, então eu tenho orado, tenho sentido, da gente começar a pensar numa igreja online. Ninguém falou amém para ele, coitado, ele ficou sozinho. Aí todo mundo fez uma cara por dentro feia, mas a gente continuou assim. Mas como assim? Você acha que tem necessidade? Vai perder o relacionamento? Nada a ver, não sei o quê. Assim, a gente foi contra educadamente, mas a gente não deu muita bola para o que ele falou. Novembro de 2019. O que veio no ano seguinte, alguns meses depois? A pandemia. Ele não falou isso para o staff, mas ele falou para mim. Aquelas duas palavras que a gente não gosta de ouvir. Eu avisei. Ninguém me ouviu. Por quê? Ele era um louco, falando sobre expansão. Numa hora que a gente falou, não precisa. Olha a nossa realidade, está tudo funcionando bem. Corpo de Cristo unido, igreja, ai que gostoso, abraça aqui, abraça lá, chora lá. E vai, escorre rios de águas vivas, do nariz, do olho, a gente se abraça. Cortou tudo de repente. Então, muitas vezes, uma palavra, uma visão de expansão, muitas vezes ela é rejeitada. Mas Deus quer nos dar esse coração, que sempre está olhando além, que sempre está, Senhor, tem mais, Senhor, o que eu posso fazer para expandir? E quando eu perguntava para Deus, Deus, qual que é o segredo então? Já que esse ano eu vou ter que expandir, eu preciso aprender como. E já fiquei pensando, nossa, eu que sou fleumática, nossa, vai ser difícil para mim expandir, porque eu sou devagar e sempre, preciso de todo um planejamento. Eu falei, Deus, como que eu vou expandir? Eu preciso focar, então, eu vou ter que me esforçar muito, muito. E num tempo que eu estava orando, Senhor, como expandir? Como eu vou expandir? Deus me deu um trecho, eu queria que você abrisse comigo, por favor, Mateus 25. Esse trecho vai do 14 ao 30, mas eu não vou ler. É um trecho conhecido, Mateus 25, 14 a 30, fala da parábola dos talentos. E vocês conhecem a história, Jesus conta essa história, fala que um senhor deu um talento, é um recurso financeiro, para um servo, deu 2 para outro servo e deu 5 para outro servo. E ele viaja, ele fala, olha, cuida bem disso que eu estou dando para vocês. E depois ele retorna e ele encontra, vamos lá, no versículo 20, Mateus 25, 20. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse, o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5, ele expandiu. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. E aqui Deus falou muito comigo, Priscila, você quer expandir? Seja fiel no pouco, porque eu expando, eu vou te colocar no muito. E eu estava, na minha mentalidade, eu estava esperando que expandir ia ser um negócio complexo. Que o Renato ia ter que fazer uma planilha, um fluxograma para eu entender os 10 passos para a expansão. E eu já estava esperando, porque para mim é difícil isso. E Deus me leva nesse versículo 21. Seja fiel no pouco, e eu vou te expandir para o muito.
Qual que é o meu papel? O meu papel é só ser fiel no pouco que Deus está me dando. E é Ele que expande. Por isso que eu não preciso me preocupar se a minha condição é difícil. Se eu for fiel, até nessa condição difícil que eu estou vivendo hoje, é o Senhor que, vendo a minha fidelidade, Ele vai expandir a minha vida e me levar para um lugar de expansão, para o muito. Ele fala, eu te colocarei sobre o muito. Não sou eu que vou ter que escalar a montanha e chegar lá no muito. Deus simplesmente vai me pegar com a minha obediência e fidelidade no pouco. Ele me pega nesse lugar e Ele me coloca em autoridade sobre muitas coisas. Então, quando a gente fala em expansão, a gente já pensa que vai ter trabalho, que vai ter isso, que vai ter aquilo, e eu até acredito que vai ter. Mas não vai ser tanto um esforço gigantesco para expandir. Jesus e as coisas dele são simples. Seja fiel no pouco. E eu queria ver com vocês algumas pessoas que foram fiéis no pouco e como Deus colocou eles sobre muito. E a situação que essas pessoas viviam não eram nada confortáveis, mas eles permaneceram fiéis, cuidando do pouco que Deus estava dando para eles. E Deus colocou eles sobre o muito. Esse ser fiel é dar demonstração de lealdade. Quando Deus fala, olha, você é um servo bom e fiel, quer dizer, você foi leal. Você teve a oportunidade de me abandonar e você não me abandonou. Você teve outras opções de caminho para seguir, mas você permaneceu no meu caminho, então você é um servo bom. Significa ser fiel que eu não vou contrariar a confiança que Deus depositou para mim. Eu não vou frustrar Deus. E a confiança que Ele delega para eu cuidar desse pouco. Se eu sou uma serva boa e fiel, significa que eu vou cumprir a minha missão e deixar o meu Senhor orgulhoso, porque eu cumpri com fidelidade. Agora, o servo negligente, ele enterrou, nem quis saber. Ele achava que conhecia o Senhor. Ele falou assim, porque eu te conheço, o Senhor é um Deus muito rigoroso, o Senhor é um Senhor muito rigoroso. Não conhecia que Ele era um pai de amor e que tudo que Ele delegou para Ele era herança para Ele mesmo. E, em vez de Ele fazer render, Ele enterrou. Mas Deus está nos chamando para sermos esses servos bons e fiéis que não ficam dando desculpa. Ai, Senhor, eu achei que o Senhor era muito rigoroso. Eu achei que essa expansão é demais para mim. E você só me deu 1. Se o Senhor me desse 5, aí tudo bem. Eu falo, não, 5, né? É bastante. Nossa, só me deu 1. Despreza aquilo que Deus deu, que o Senhor deu. Em vez de ser fiel naquele 1, a pessoa enterra e fala, não, é tão pouco, não vale a pena. Agora, se Ele me desse 5, igual deu para o fulano, ou pelo menos 2 que Ele me deu para o ciclano, aí, de repente, eu faço alguma coisa, mais 1. Não, Deus, é expandir. Me dá muito e me coloca sobre muito mais. Não. Deus quer, sabe quem é fiel no pouco? A principal característica dessa pessoa é humildade. O que está lá para fazer, ela faz. Ela não fica recebendo 1 talento, almejando os 2 talentos de um ou 5 talentos do outro, mas ela é grata por aquilo que Deus deu para ela. Ela é fiel. Ela cumpre com responsabilidade aquilo que Deus delegou para ela. E a primeira pessoa que eu queria falar para vocês que foi assim, foi José. Anota aí Gênesis 39, 22, eu só vou ler 22 e 23. José, ele foi levado como escravo no Egito, ele foi vendido pelos seus próprios irmãos. E ele sai da terra dele e vai lá para o Egito, é levado lá para o Egito, para uma outra terra. E ele vai servir como escravo na casa de um homem chamado Potifar. E a mulher de Potifar, ela se apaixona por José, dá em cima do José. E José rejeita ela, e aí ela inventa uma mentira, fala que José tentou atacar ela, e José acaba indo preso, injustamente. E no capítulo 39, versículo 22 e 23, quando ele já está na prisão, fala assim: por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Olha aqui, José, ele recebeu uma responsabilidade.
de cuidar de uma prisão. O carcereiro delegou a ele cuidar da prisão. E ele foi fiel, ele fez o melhor. Ele podia ter desprezado e falado assim: mas o sonho que Deus me deu lá atrás, a palavra de expansão que Ele me deu, é que o meu pai, minha mãe, todos os meus irmãos iam se prostrar diante de mim. A palavra de expansão que Deus me deu primeiro era que eu era uma estrela, os meus irmãos eram outras estrelinhas, meu pai e minha mãe eram o sol e a lua, e eles se dobravam diante de mim. Essa prisão aqui não tem a ver com a palavra que Deus me deu. Então eu vou continuar esperando, porque ainda isso acho que vai acontecer. Não. Qual foi o pouco que Deus deu para José? Sirva os prisioneiros. Sirva as pessoas tão ruins que foi tirado o direito delas de viver no meio da sociedade. Você vai servir essas pessoas. E você sendo fiel com esse pouco, eu te coloco sobre o muito. E José tinha um dom, Deus falava com ele através de sonhos, ele tinha a capacidade de interpretar sonhos. E ele usa esse dom para servir o copeiro e o padeiro de Faraó, que são presos porque desagradaram Faraó. Eles aparecem lá na prisão, eles têm um sonho, e José usa o dom dele para servir 2 prisioneiros. Estava sendo fiel no pouco, estava colocando os dons dele em ação. Mas o meu dom é para a igreja. O meu dom é quando eu estiver num palanque. O meu dom é para quando eu for o CEO da empresa onde eu trabalho. O meu dom, não. O teu dom é para servir os esquecidos. O teu dom é para servir as pessoas que estão ao seu redor. Isso é ser fiel no pouco. É servir quem não merece. É servir quem não tem condição de te retribuir. Foi isso que José fez nesse lugar, ele foi fiel no pouco. E no capítulo 41, versículos 39 e 40, fala assim, 41, 39 e 40, disse, pois, o faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. Servir quem não merece me leva a uma expansão de autoridade. Ele serviu 2 prisioneiros, com amor, com dedicação, com fidelidade. Ele foi fiel na prisão, ele foi fiel no pior lugar, num lugar que ele não merecia estar, porque ele foi preso injustamente. Ele poderia enterrar o dom dele lá, mas ele usou o dom de interpretar sonhos, interpretou do copeiro e do padeiro. E logo depois, 2 anos depois, lembram dele, do dom dele, e chamam ele para interpretar o sonho de Faraó, e ele interpreta. E ele ajuda Faraó a se preparar para uma grande seca que estava vindo. E ele é colocado como a pessoa mais importante do Egito abaixo de Faraó. Então ele foi fiel no pouco. Deus tira ele desse lugar onde ele provou a fidelidade e a humildade dele, de servir com tudo que ele tem, até as pessoas que não merecem. Deus tira ele desse lugar e leva como a segunda pessoa mais importante de todo o Egito. Ser fiel no pouco é pré-requisito para a gente expandir. Eu tenho que ter essa mentalidade de que o pouco é suficiente. A minha fidelidade no pouco é suficiente para eu expandir no Senhor, porque Ele vai fazer, quando Ele vê essa obediência e fidelidade no meu coração. Outra pessoa que também expandiu foi Paulo. Paulo, ele foi um apóstolo e ele viajava para tudo quanto é lugar, levava Barnabé, depois levou Silas, e ele ia para todos os lugares, todas as cidades. Você vê no mapa o tanto que ele percorreu. Você pega um mapa com as viagens de Paulo, ele naufragou e foi para a ilha de Malta, e foi para Roma, ele viajou. Eu queria fazer esse tour pela Europa que ele fez, pela Ásia, viajou muito. E onde ele ia, ele estabelecia líderes, igrejas, plantava igrejas, fazia discípulos, e ele pastoreava, viajando. Eu vou aí visitar tal igreja, eu vou cuidar de tal igreja, eu vou ver como eles estão, vou botar ordem aqui na igreja de Corinto, porque está uma bagunça. Ele ia lá e botava ordem. Mas ele foi preso.
Paulo também na prisão. Ele poderia ter pensado, acabaram as minhas viagens missionárias. Não tem mais como viajar, acabou. Pelo menos, fiz bastante, implantei bastante igreja, glória a Deus por tudo que eu fiz, mas acabou. Agora minha vida é aqui. Mas não, o que ele fez? Começou a escrever carta. E o livro de Efésios, o livro de Filipenses, o livro de Colossenses e o livro de Filemon são livros, são cartas que foram escritas por Paulo na prisão. Agora, Paulo poderia viajar até Campinas e pregar para nós? Não, por milhares e inúmeras de limitações. Mas hoje nós temos acesso à pregação de Paulo, quando eu leio Efésios, quando eu leio Filipenses, Colossenses, Filemon. Porque quando ele estava preso, ele foi fiel, acho que num papel e caneta que ele tinha lá, e ele escreveu cartas que atravessaram gerações, coisa que Paulo não poderia fazer. Então ele foi fiel no pouco que ele tinha na prisão. O que eu consigo fazer aqui? Eu consigo escrever carta. Então eu vou escrever carta. Só que essa carta abençoa a gente hoje. E vai abençoar a nossa posteridade. E gerações vão ser abençoadas, porque alguém foi fiel no pouco dentro da prisão. Então, uma prisão, quando às vezes você pode estar passando por situações em que você se sente preso. Preso cuidando de um familiar doente. Preso sem emprego hoje. Preso com dívidas. Preso com inimizades que você tem que resolver. Mas essa situação é o berço onde a palavra de expansão vai nascer. E conforme você é fiel nessa palavra e vai servindo nesse lugar, com aquilo que dá para fazer, porque sempre tem alguma coisa que dá para fazer. Com aquilo que dá para fazer, Deus vem, Ele multiplica e Ele te coloca, à medida que você é fiel e começa a produzir, Deus te tira desse lugar, como fez com José. Ele tira as cartas de Paulo, e Paulo não podia sair, mas as suas cartas podiam. E ele tira essas cartas, e hoje todos nós somos abençoados com essas cartas. O nosso problema é que a gente acha que as coisas têm que ser do nosso jeito. Deus, se eu não for lá viajar, se eu não for para Éfeso, se eu não for para Colossos, se eu não for para Filipos, se eu não conseguir falar com Filemon ao vivo, também eu não quero fazer. Eu quero que seja desse jeito. Eu quero viajar, eu quero andar do cavalo. Se o senhor quiser me derrubar do cavalo de novo, me derruba. Mas eu quero viajar, eu quero que seja desse jeito para eu cumprir sua missão. Mas Deus, a mente de Deus é muito maior. E muitas vezes, quando a gente está preso, é a hora que mais a gente vai produzir. Vai ser a hora que coisas mais profundas com Deus a gente vai experimentar. Na prisão, em situações difíceis, que se a gente pudesse escolher, a gente não passaria. Mas Deus usa o nada, aquilo que parece totalmente inadequado para a expansão. Deus usa para produzir frutos que vão por gerações. Amém? E a última pessoa que eu queria falar é Gideão. Em Juízes 6, versículo 11 e 12, fala que o anjo do Senhor veio, assentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia a Joás. Gideão, que era filho de Joás, ele estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Aqui Gideão, ele estava escondido, malhando trigo no lagar. Então ele estava descascando o trigo num lugar que era para ficar pisando uva. Ele estava meio que enganando os midianitas, porque assim que o povo de Israel produzia alguma coisa, os midianitas vinham e roubavam toda a produção deles. Então não era a época de pisar uvas no lagar, então o que ele faz? Ele pega o trigo, vai lá no lagar, que ele sabe que lá ninguém ia encontrar, imaginar que tinha alguém, e ele vai lá e começa a malhar o trigo naquele lugar. E naquele lugar o anjo do Senhor aparece e fala assim: o Senhor está contigo, poderoso guerreiro. E o que Gideão estava fazendo? Gideão fala: eu sou o menor da minha família, a minha família é a menor da minha tribo, e a minha tribo é a menor das 12 tribos. Ou seja, ele era nada, coitadinho.
Ele era o primeiro a apanhar e o último a falar, resumindo assim, do povo de Israel, era ele. E essa pessoa que era nada, ele estava sendo fiel, porque ele estava malhando o trigo para alimentar a família dele, que era menor. Ele estava fiel, pegando o trigo, não estava deixando o inimigo roubar aquilo que era da casa dele. Ele estava malhando o trigo em fidelidade e em segredo, sem plateia. Mas ele estava zelando por aquilo que era dele. Ele falou assim, ninguém vai roubar. Os midianitas não vão roubar. E a estratégia que Deus me deu é malhar o trigo aqui no lagar. Estou enganando eles. E esse trigo vai ser da minha família. Ele estava servindo a família dele. E Deus encontra Gideão nesse lugar de fidelidade, cuidando da família dele. E às vezes a gente está cuidando da nossa família e a gente acha que a gente não está expandindo. Isso é uma mentira, a gente precisa mudar a nossa mentalidade. Quando eu estou cuidando da minha família, eu estou expandindo também. A gente nem imagina o quanto. Quando eu estou honrando meu pai e minha mãe, quando eu estou cuidando dos meus filhos, quando eu educo os meus filhos no caminho do Senhor, quando eu hospedo minhas sobrinhas, eu estou cuidando da minha família e eu estou expandindo. Parece que eu estou expandindo? Não, mas mentalidade de expansão. Eu estou sendo fiel no que Deus está pondo nas minhas mãos. E eu sei que Deus vai fazer, eu expandi. E o que Gideão experimenta? O menor, da menor família, da menor tribo de Israel. Ele foi colocado para trazer libertação para todo o povo de Israel, que era maior que ele. Deus usou o Zé Ninguém para trazer libertação contra os midianitas. E ainda para Deus provar que ele não precisa de nada. Os midianitas eram milhares de milhares. E Gideão vai só com 300 homens. E eles dão conta do recado, não morre nenhum. Porque Deus não precisa de situações favoráveis para expandir. Ele não precisa de nada. Ele só precisa da nossa fidelidade, da nossa obediência, no pouco que Ele tem colocado em nossas mãos. O que esses 3 homens têm em comum? Paulo, Gideão e José. Quando você vê Gênesis 39, 2, o Senhor estava com José. Quando você vê Juízes 6, 12, o anjo fala para Gideão, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. O que Deus fala, como Paulo se apresenta? Eu sou Paulo, apóstolo, prisioneiro de Cristo, ou seja, estou algemada com Ele, estou com Ele e não tem como largar. Esses 3 homens que foram fiéis no pouco e Deus expandiu eles de maneira sobrenatural, eles tinham Deus. Deus estava com eles. Era evidente, as pessoas sabiam e viam que Deus era com eles. E é nesse lugar de intimidade, caminhando com Deus, que Ele muda a nossa mentalidade. Ele ajuda a gente a entender que a pior situação que eu estou vivendo hoje é sim suficiente para expandir. E eles foram fiéis no pouco que Deus colocou. Amém?